Boa noite, pessoal. Tudo bom? A aula de hoje vai ser sobre SQL, que é uma outra linguagem de programação. A gente vai estudar uma nova linguagem. A gente já viu Python, a gente já viu Origin e agora a terceira linguagem vai ser SQL. A gente já viu a definição dela, as aplicações, as principais vantagens, como usar o MySQL, que vai ser o ambiente que a gente vai usar o SQL, e depois o SQL no Python. A gente vai conseguir ver o SQL na sua própria origem, no software, e também depois no Python. Uma introdução à linguagem e depois prática com exercícios. Então vai todo mundo aqui sair programando com SQL. Bom, o que é SQL? SQL ele vem, Structured Query Language, uma linguagem de consulta estruturada. Então, é uma linguagem recomendada para a aplicação em banco de dados relacionais. Um banco de dados relacionais é um conjunto de dados onde a gente tem várias tabelas e essas tabelas possuem entre si pelo menos uma coluna em comum. Tá? Então, a gente tem várias tabelas distribuídas em um banco de dados onde pelo menos uma delas vai ter uma coluna em comum com a outra. Né? E a partir dessa presença de colunas em comum, a gente consegue puxar informações de uma tabela e relacionar com outra tabela. Tá? Então, a gente não tem simplesmente uma tabela, né, como um arquivo CSV, né, como um Excel, uma planilha. A gente tem várias tabelas, né, como se fossem várias abas do Excel. Tá? E, nesse caso, nosso interesse é relacionar tabela com tabela a partir de uma coluna. Tá? Então, o SQL ele é aplicado em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional. Tá? Esse nome grande, ele basicamente resume os softwares onde o SQL acontece. Ele acontece no MySQL, que é o que a gente vai ver hoje. Ele também acontece no PostgreSQL, tá? Não está aqui na imagem, mas acontece no Postgre. O SQL Server 2008 e o Oracle. Tá? Então, o SQL Server e o Oracle são ferramentas pagas. A gente não consegue ter um acesso gratuito com eles. Tá? O SQL Server é da Microsoft e a Oracle, né, da própria Oracle. O MySQL é gratuito, qualquer um pode baixar. Tá bom? E as aplicações do SQL. Tá? Então, o SQL é uma linguagem feita para a busca de dados, principalmente localizados em nuvem, banco de dados, tá? Dados circulantes em tempo real. Então, ele é muito comum no setor financeiro, tá? Para dados bancários envolvendo transações, transferências, novos clientes, redes sociais, muito engajamento, comentários, curtidas, streaming, tá? Data science, a gente vai ver, setor de energia, tá? Questão de casas localizadas em bairros, uma determinada casa tem um consumo, outra casa tem outro consumo, a medição de energia, tá? Tudo isso está interligado, redes de pesquisa, BI, análise de dados, marketing, tá? Muito importante. E os principais utilizadores, né, dessa ferramenta são os administradores de dados, desenvolvedor de banco de dados, administrador de banco de dados também, cientista de dados, um analista de dados e também um analista de business intelligence. Então, quem tem o domínio dessa ferramenta consegue envolver toda essa pesquisa ligada a essas áreas importantes do mercado e aplicar uma profissão, né, com alto rendimento. Tá? Então, vocês vão ver que é uma ferramenta bem utilizada. Suas vantagens: é uma ferramenta muito fácil, vocês vão ver que ela é fácil. Poucos comandos que a gente aplica, a gente consegue já disponibilizar uma tabela bem filtrada. É bem flexível, a gente tem vários ambientes que o SQL acontece, no Python, inclusive, que a gente vai ver hoje. É otimizado, então, quando a gente tem bancos de dados relacionais, várias tabelas, é otimizado para esse tipo de aplicação e é seguro. A gente vai ver que quando a gente baixar o SQL, a gente vai passar por várias etapas de segurança, de senha, incluir o nome do host, a senha do banco de dados, o usuário, tá? Então são várias etapas que a gente tem que passar até acessar o banco de dados. Tá? Então o SQL tem todas essas vantagens por trás dele. E como que a gente vai usar o SQL? A gente pode usar o SQL através do Python, que vai ser a segunda opção que a gente vai ver, e a principal é através do software do próprio SQL, que é o MySQL, que a gente vai ver. Aqui, através do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, a gente consegue aplicar já o SQL. Então, para quem já quiser instalar o MySQL, pode pesquisar já no Google o MySQL e instalando, tá? Que a gente vai usar na primeira metade da aula. O guia de instalação está no GitHub, tá? Para quem quiser entender a instalação do MySQL, o passo a passo já está no GitHub.
se eu não me engano, é um dos primeiros arquivos de instalação. E a gente vai ver um exemplo descritivo, tá? A gente vai pegar um exemplo com um banco de dados de clientes, uma loja, e a gente vai entender como esses clientes dessa loja vende, tá? A gente vai fazer as principais consultas e entender como a SQL funciona através desse banco de dados. E o SQL no Python, como que ele acontece? Ele acontece através de banco de dados na nuvem, tá? A gente vai fazer uma aplicação de banco de dados da nuvem. No caso, a gente vai usar o host FreeSQL Database. O FreeSQL Database ele é uma ferramenta muito boa para quem quiser aplicar o SQL, porque ele é de graça. A gente consegue criar um banco de dados gratuito. Não é muito grande, a gente não tem muito acesso a muita memória, mas a gente tem uma coisa, né, que já é bem raro. Porque no caso, na maioria das vezes, se a gente tentar integrar o SQL com um banco de dados nosso, a gente vai ver que é pago, né? A maioria das vezes é pago. Mas o FreeSQL Database é o exemplo mais comum para você aplicar e construir, desenvolver um banco de dados de forma gratuita, tá? Então, se você tem uma grande quantidade de dados, um volume alto de dados, várias colunas, muitas linhas, a gente vai ter que pagar obrigatoriamente por um servidor. A gente vai usar a biblioteca PyMySQL no Python. Então, a gente, usando o PyMySQL no Python, vai conseguir integrar o Python ao SQL. Então, a gente vai digitar em SQL dentro do Python. A gente vai programar em SQL no Python. Então, a gente vai fazer a conversão de SQL e Python ao mesmo tempo, a partir do exemplo prático. Tá? Então, a gente vai ver dois exemplos. Um exemplo dentro do SQL e o outro exemplo no Python usando SQL. E uma introdução à linguagem, a gente vai ver os principais comandos da SQL, a gente vai ver quais são os comandos que apresentam a tabela, que filtram a tabela, que faz os operadores lógicos, de agrupamento, tá? De mínimo, máximo, somatório, divisão. E para isso a gente tem novamente um banco de dados comercial. A gente tem informações de clientes, informações de lojas, informações de gerentes, de produtos, preços de produtos, custo, lucro. Para isso a gente vai usar o SQL para aprender esse banco de dados. Ok? Então a gente tem várias tabelas. Tá? No banco de dados, se não me engano, mais 6 tabelas. Tabelas de produtos, pedidos de clientes, entre outros. Tá? Então cada tabela vai armazenar um tipo de informação diferente. E para isso a gente vai ver prática e exercícios. A gente vai integrar o SQL no Python e a gente vai revisar os comandos e conceitos. Tá? Então isso aqui é após a gente ver o MySQL. Quando a gente entrar no Python, a gente vai integrar o SQL no Python e vai revisar os comandos que a gente viu no MySQL. A gente vai usar uns dados de países e cada um vai ter a sua tabela. Tá? Para cada um vai ter o seu próprio banco de dados. Beleza, então vamos lá. Então eu vou começar com o uso do MySQL. Então eu vou deixar o guia de instalação para vocês. Eu vou colocar no link do Google Meet. Para quem estiver aqui, eu vou indicar no GitHub. Só tem que fazer um mudo aí, né? Tá. Então, beleza. Eu vou começar então já a aplicação. Isso. Pronto. Então, aqui, entrando na introdução à ciência de dados, lá no GitHub, a gente tem aqui o módulo de SQL. Aqui, o módulo 7, Introdução ao SQL, que é referente à aula de hoje. E aqui a gente tem o primeiro arquivo, que é a introdução à instalação, o Python com SQL, a resposta de introdução, tá? Então, a gente vai fazer o uso inicial aqui, só para entender a instalação desse arquivo, introdução e instalação do MySQL. Bom, aqui embaixo, se vocês quiserem ver o passo a passo, aqui, a gente vai acessar esse link, e dele a gente vai prosseguindo as instalações, tá? Beleza. Tranquilo. Então, eu vou iniciar aqui o MySQL. Então, aqui, ó, vocês clicando nesse link,
ele já vai pedir para você baixar a versão. Eu escolhi a maior versão aqui, 285 megas, tá? Aí você escolhe o seu sistema operacional. Aí após você seguir as etapas de instalação, ele já vai aparecer no Windows aqui nesse formato, tá? É o MySQL Workbench 8.0. Tá, então eu vou abrir ele aqui. Aí já vai se deparar já com a primeira. Ah, não? Tá fechado? Eu baixei só um pouquinho no usuário sem. Então, você deixa o usuário sem ser administrador. Tá, então a gente vai conseguir usar todo mundo, mas aqui vai ser só uma introdução breve, tá? Do MySQL, mas a partir da metade da aula a gente vai integrar aqui com Python. Então, após a instalação, a gente se depara com esse ambiente aqui, que ele dá aqui as boas-vindas em inglês, e aqui um resumo rápido, à esquerda algumas abas, algumas opções, e o que eu quero fazer? Eu quero inicialmente aqui, quando você cria e instala o seu MySQL, ele já dá as suas opções de usuário, host, tá? E ele pede você criar uma senha. No caso, eu pedi para ele não pedir mais a senha, tá? Para deixar imaginando. Mas ele pediria a senha aqui normalmente. Tá? Então aqui a interface inicial é essa. Ela é um pouco simples, tá? Mas a gente vai precisar só de poucas opções aqui para avançar. Aqui à esquerda a gente tem os nossos bancos de dados. Por padrão, ele já vem com esses três: Sakila, Sys e World, né, do mundo. E aqui em cima a gente consegue importar alguns arquivos, ter algumas consultas, banco de dados, servidores, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um esquema, tá? Vai ser um novo ambiente de banco de dados. Aqui. Tá? Eu vou chamar esse nome, né? E vai ser o de banco. Beleza? Eu vou aplicar aqui embaixo o nome banco. É esse novo esquema. Ele vai criar aqui à esquerda um novo esquema. Aqui ele mostra o código em SQL, tá? E é possível criar esquemas com código SQL, mas aqui no caso eu criei sem código. E ele aqui só me mostra o código só por via das dúvidas. E aí tá, ele executa. E aqui eu finalizo. E aqui ao lado a gente percebe que foi criado um banco, né? A gente criou o nome banco. Novo esquema foi criado. Beleza. E aqui dentro do esquema do banco, eu consigo, dentro do servidor, eu quero importar os meus dados locais, tá? Os dados que eu vou usar agora são dados do computador, tá? Eles já estão disponíveis dentro do GitHub. O que a gente vai fazer? Eu vou usar o servidor. No servidor, eu vou importar os dados. E esses dados, eles vão ser provenientes, tá? Da minha memória, tá? Então aqui nos três pontinhos eu vou escolher a mão qual eu vou usar. Então aqui na aula SQL eu vou usar o banco de dados. E dentro do banco de dados ele já vai importar aqui e vai mostrar as tabelas desse banco de dados, tá? Então a gente tem 6 tabelas: categorias, clientes, locais, lojas, pedidos e produtos. Então se eu abrir um pouquinho aqui embaixo, ó, ele limita um pouco. Então ele tem aqui embaixo não, né? Deixa eu ver. Pois é. Tá, então eu vou basicamente abrir aqui embaixo, aqui mostra. E vou clicar em... Vou clicar dentro de... Aqui ele mostra... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. No caso, ele... Aqui, ó. Essa etapa eu já fiz. Cliquei nos pontinhos. Ok, escolhi os arquivos. Start Import, tá? Então deixa eu selecionar novamente aqui.
Ok. Beleza. Beleza. Start import. Então, tá mostrando. Espera aí, deixa eu só fazer uma alteração aqui, ver se melhora. Então, normalmente ele apareceria ali embaixo. Aqui. Aí não apareceu agora o botão. Então, deixa eu abrir aqui. Não tá mostrando. Select views, select tables. Tá. Eles mudaram. Não, eu fiz isso agora, antes da aula. Tinha botão? Sim, tinha. Olha, eu posso... Vou começar com Python. Começar com Python. Tá, eu vou então deixar isso aqui para consertar isso aqui. Tá, vamos então começar pelo Python. Então vai todo mundo começar junto aqui. Eu vou disponibilizar um notebook de Python para vocês. E a gente já começa a mexer em Python, tá? Beleza, eu vou compartilhar o notebook com vocês. Deixa eu compartilhar aqui no Meet. Esse notebook aqui. 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 Vou liberar acesso para todo mundo. Ok. Pronto. Isso é. Tem como. Peraí. Vai pro site Bit. Bom, assim? Isso. Bom.
Colocou. Isso. Eles inventaram esse aqui. Isso, esse link. bit.ly Conseguiu? Tá. Beleza. Então, conseguiu aí? Beleza. Então, esse aqui vai ser o notebook que a gente vai usar. A gente vai usar SQL no Python. Ok? Então, nosso banco de dados, ele está localizado. Ele foi feito, né, novamente, falando dentro do FreeSQL Database. O FreeSQL Database, ele é uma nuvem onde a gente permite, né, criar um banco de dados de forma gratuita. Qualquer um pode criar uma conta e ter o seu próprio banco de dados. Tá? Então, eu criei a minha. A gente tem aqui um banco de dados usando só 0,4% do espaço disponível, né, que é 5 MB. E aí, a gente tem aqui as informações de host: nome, usuário, senha. A gente vê por e-mail a senha, o tamanho e o status do banco de dados. Sim. Aqui, Rafael, esse é o link aqui do notebook que eu vou usar agora. Isso. Aqui, deixa eu ver. Isso, consigo. Aqui. Beleza. Tá. Tranquilo. Então, a gente tem o nosso banco de dados localizado nesse servidor. E aqui entrando aqui no servidor para acessar mesmo o banco de dados como administrador, a gente vê aqui esse site, tá? É o PHP MyAdmin. É aqui que gerencia o banco de dados. Bom, e aí a gente tem as informações desse banco de dados, o destino dele, onde ele está inserido. Ele está inserido nessas coordenadas, tá? Usuário, senha, host, a porta e o nome do banco de dados. Tá? Aqui dentro a gente tem uma visão geral do nosso banco de dados. A gente tem aqui à esquerda todos os bancos de dados que a gente tem. No caso, tem um, que é esse SQL 1079-7620. E aqui embaixo, todas as tabelas que a gente tem disponível. Tem uma tabela só, ela se chama países, tá? Vai ser a tabela que a gente vai usar aqui, todo mundo junto. E dentro dessa tabela, eu consigo ver as colunas e os tipos de variáveis, né, em cada uma. Eu consigo ver, alternar, fazer algumas alterações, escrever em SQL, tá? E aí, vou vendo mais uma vez estatísticas aqui embaixo. Beleza. Então, no caso, a gente já tem as informações necessárias para fazer a conexão com esse banco de dados. No caso, quando você criar o seu, no caso aqui vai todo mundo usar o mesmo, se você criar o seu, você vai ter suas próprias informações. Então, dentro do notebook compartilhado, as informações são essas: usuário, senha, host, porta e o nome do banco de dados.
Beleza? Então, para integrar o SQL no Python, a gente primeiro vai usar essa biblioteca aqui, o PyMySQL, que é justamente uma biblioteca que vai unir, né, as duas linguagens, tá? Então, ela serve principalmente para conectar a máquina aqui do ambiente Jupyter, ele se conecta ao banco de dados, tá? A esse servidor aqui do PHP MyAdmin. Então, essa biblioteca serve justamente para fazer essa conexão com o banco de dados. Tá? Então, a gente instala o PyMySQL, a gente vai importar a biblioteca do PyMySQL e a biblioteca do Pandas. O Pandas ele vai ser feito, né, vai ser usado aqui justamente para a gente transformar todas as tabelas do SQL em formato DataFrame. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que vai ler as informações de entrada do servidor, como host, porta, usuário e senha, e o banco de dados. E aqui vai efetuar a conexão, a gente vai fazer o PyMySQL connect, e aí eu vou dar as variáveis, né, que é host igual a host, tá? A gente vai digitar na mão aqui, e as outras. Aqui embaixo a gente vai colocar uma função que vai transformar a nossa consulta, né, que se chama query. A consulta é a gente escrever em formato SQL. A consulta é a gente efetuar a gente verificar o nosso banco de dados. Por exemplo, verificar a quantidade de linhas, ou verificar quais são as linhas iniciais e finais. A consulta é justamente você interagir com a sua tabela. E aí ele vai pegar essa consulta e vai transformar em DataFrame Pandas. E aí aqui ele encerra a conexão e retorna o DataFrame. Tá? Mas isso aqui não vai... É só uma função, tá? Então ela vai ser repetida aqui, vai se tornar aqui... vai chamar ela query to DataFrame e aí ela vai ser usada aqui até o final, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo é realizar a conexão. Então eu vou pegar os dados de usuário, tá? Os dados de usuário e vou inserir aqui o usuário. Então a senha também, vou colocar dentro da senha. E as outras também. Temos aqui o host, que é o local onde está o banco de dados. A gente usou o PSQL Database. A porta, esse número. E, finalmente, a gente tem aqui embaixo o banco de dados. SQL. Aqui. Tá? Então, a gente vê, ó, esse banco de dados aqui, ele é o mesmo que esse aqui. Ó, esse banco de dados. Ok? Isso. Então, a gente tem aqui, a gente roda esse código e ele já conecta ao banco de dados. Tá bom? Beleza. Tá. Então, beleza. E agora? Então a gente vai agora aplicar os comandos do SQL. Então aqui, esse notebook, ele é um introdutório, né, aos comandos principais do SQL. Então a gente vai envolver aqui muito em realizar consultas, realizar comandos que vão devolver informações a gente relacionadas à tabela. Tá? O primeiro comando, ele é o mais importante. Tá? Ele é o fundamental aqui, ele é o comando select. O select ele é usado para a gente mostrar os dados. Tá? Ele é basicamente o print do Python. Ele é basicamente a mesma coisa que o print do Python. E também a gente vai usar o from, ele é usado para especificar a tabela que a gente está trabalhando. Porque a gente está trabalhando com um banco de dados. Esse banco de dados pode ter mais de uma tabela. Então, para especificar a tabela correta, a gente vai usar aqui a tabela países, né? Com o comando from. Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu deixei separado nesse notebook a casca, né? Entre aspas, formato que a gente vai seguir, tá? Pronto. Então, o SQL ele vai acontecer todo dentro dessas aspas duplas, tá? Então, dentro das aspas duplas, a gente vai programar em SQL. E os códigos de baixo eles vão ser justamente para a gente converter esse SQL em DataFrame Pandas. Então, beleza. Então, dentro das aspas duplas, a gente escreve em SQL. Então, qual vai ser o primeiro comando? O primeiro comando é o select, tá? E o from. Então, o primeiro objetivo é selecione todas as colunas da minha tabela, tá? Então, vamos estudar essa tabela. Qual é essa tabela que a gente está lidando?
Então, eu vou usar o comando select. Select. O select é o print, né? Então, select mostre, apresente. Apresentar o quê? Todas as linhas e colunas da tabela. Então, o comando para mostrar todas as linhas, ele é o asterisco, tá? Ele mostra todas as linhas e todas as colunas. Então, mostre tudo. E mostre tudo da onde? From, aqui escrevo from, o quê? Países, tá? Que é o nosso banco de dados. Aqui, dados países. Ok? E aí, com isso, a gente roda aqui e ele apresenta o nosso banco de dados países, tá? A gente tem uma coluna ID, uma coluna nome, continente, população, perspectiva de vida e PIB per capita, tá? Então, a gente tem várias informações em vários países. A gente tem aqui disponível isso. Então, a gente consegue programar em SQL e ele disponibiliza aqui uma tabela já no Python, tá? Então, essa integração de Python com SQL é muito boa para a gente suprir aquilo que falta no SQL, que é justamente aquela parte de modelagem, né, de operadores mais bibliotecas, né, que faltam no SQL, como bibliotecas de visualização gráfica, de criação de modelos. Tá? Então, essa integração do Python com SQL é muito boa. Então, aqui no início, a gente está só estudando os comandos do SQL. Então, o mais básico, né, que é ver a tabela que a gente tem, a gente já fez. Vamos para o segundo, que é o select colunas, tá? Então, a gente vai selecionar colunas específicas. Então, em vez de selecionar todas de uma vez só, eu quero ver só, por exemplo, só o nome e a população, ou só o continente, expectativa de vida, ou só 3, ou só uma. Então, como é que eu faço isso? Então aqui eu vou usar novamente o select, mas agora escolhendo, né, colunas específicas. Então, olha só, o select eu posso escrever de forma aqui com o caps lock ligado, né, de forma maiúscula ou minúscula, tá? Mas a convenção geral é escrever os comandos SQL de forma maiúscula, tá? Eu vou fazer isso também para destacar mais aqui os comandos, tá? Então, select, eu quero selecionar, por exemplo, aqui, seleciona as colunas nome e continente da tabela. Então aqui, no caso, a coluna nome, ela equivale ao nome aqui, nome e continente. Beleza. Então eu quero selecionar apenas nome, select nome e continente, tá? Da onde? From países. Aí ele mostra. Beleza. Então aqui, ó, eu seleciono todas as linhas, tá? Todas as linhas, sem filtro algum, das colunas nome e continente. Select nome, continente com países, tá? Beleza. Então é bem simples, tá? A gente percebe que lendo o código ele traduz bem, né, para o que a gente quer fazer, tá? Então ele é bem intuitivo. E esse comando S, tá? Após selecionar as colunas específicas, ele é possível renomeá-las, tá? A gente consegue renomear a coluna com S. A gente consegue mostrar, olha, chama essa coluna desse nome. Então, eu não quero que escreva países sem acento, com acento. Posso mudar essa coluna, posso colocar nome com N maiúsculo ou com aqui também com C maiúsculo, eu posso renomear, dar um apelido temporário a essa coluna. Então vamos usar esse comando, a gente vai chamar aqui, ó, selecione as colunas nome e população da tabela e as nomeie, tá? Como país e população. Então vamos selecionar aqui, select, né, mostre coluna nome. Aqui eu vou chamar nome, né? País, né, no caso. S. País. Tem que botar entre aspas simples. País. Vou testar só um comando. From. País. Aí vamos ver o que ele retorna. Aqui ele retorna uma coluna apenas, que eu selecionei só uma. E, ó, percebam que ele colocou P maiúsculo e também o acento, né, no I, como eu pedi. Tá? Então, mas o objetivo aqui é mostrar as duas. E aí, nome, país, from país, tá? E aqui também, select, continente, S, com continente.
Ele não rodou. Aqui teve um pequeno erro. Aqui tem que ser feito de apenas um por um. Nome, país, continente. Aqui. Continente. Isso, faltou vírgula. Perfeito. Tá. Então a gente consegue nomear, né, duas colunas, apelidar duas colunas, tá? Nome e país. País e continente, certo? Ok. Aqui finalmente, vamos ver agora. Olha só, a gente está vendo todas as linhas, tudo, do início ao fim. A gente quer agora limitar, ver só as 5 primeiras, tá? Ou as 5 últimas. Como é que a gente faz? As 10, as 12. Para fazer isso, a gente vai colocar um comando limit. Tá? A gente quer limitar a visualização. Aqui está vendo 54 registros, tá? A gente quer ver, por exemplo, só 5. Para fazer isso, a gente vai colocar um limite no final. Olha só, seleciona as 5 primeiras linhas da tabela. Então, simplesmente, ó, select, a pessoa selecionar todas as colunas, eu coloco o asterisco, from países, tá? E aí vai mostrar todas as linhas, e agora eu vou colocar o limite, por exemplo, 5. E aí ele mostra. E pronto, mostra só as 5 primeiras linhas, tá? São as 5 primeiras do banco de dados aqui da tabela. Estados Unidos, Brasil, Canadá, México e Argentina. Beleza. E agora a gente tem o order by. Tá? O order by, ele vai ordenar os dados. Aqui está de forma ordenado, né, de acordo com a adição. Agora eu quero ver uma ordem personalizada. Por exemplo, eu quero ver os 10 países mais populosos. Tá? Os mais populosos. A gente consegue ordenar do maior para o menor. Então, para fazer isso, a gente vai inserir o order by. Order by, ele é outro comando fundamental do SQL. A gente vai selecionar aqui, ó, select all from países. E aqui no final, eu vou inserir o order by. E a coluna que eu vou ordenar vai ser população. Tá? E assim, ó, ele ordena toda a tabela de acordo com uma coluna, a população. Aqui no caso, ele fez da menor para maior. Então eu vou botar aqui no final de forma aqui decrescente, descendente. Pronto. Aqui ele está ordenando de forma decrescente, do maior para o menor, a tabela inteira de acordo com a população. Mas eu quero ver as 10 só as 10. Limite 10. Pronto, então só 10. A gente tem dados duplicados de China e Índia. Tem que verificar isso aqui. Tá, então a gente tem esses países aqui. E, no caso, eu quero ver a coluna nome e população. Então, select nome e população. Aí só vai mostrar duas colunas. Ok? Tá. Beleza. Agora a gente vai ver do maior para o menor, tá? Do menor para o maior, forma ascendente. Então a gente pode ver, analisar países, né, de acordo com a tabela PIB. A tabela PIB per capita. Aqui a gente consegue usar isso justamente usando aqui select, aqui dentro da select, aqui all from países. Eu vou order by aqui, ó, order by PIB per capita. Ok? E aí, vou colocar o argumento ascendente. E aqui o limite 5.
Aqui agora eu estou vendo os países que têm o menor PIB per capita. Tá? A gente vê aqui Uganda, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia e Paquistão. Tá? De acordo com esses países. Não tem todos os países do mundo, mas são os principais países de cada continente. Ok? Aqui a gente quer os nomes, continentes e GDP. Tá? GDP, no caso, é PIB per capita. Então, eu vou selecionar nomes, aqui o nome, continente e no final PIB per capita. E ok. Pronto. Então, esse exercício feito. Beleza? Ok. Próximo passo é o comando where. O where ele aplica filtros específicos, tá? Como igual, maior igual e menor igual. Então a gente pode analisar países de acordo com o continente. Tá? Eu quero analisar agora só países asiáticos. Como que eu faço? Olha aqui, select. Quero mostrar todos os países, todas as colunas. Aonde? Aqui, where. A coluna. Continente. Aonde? Continente. Ela tem que ser igual ao quê? Ásia. Então tem que estar dentro das aspas. Ásia. Ok? Eu posso mostrar aqui todos os países. Então eu posso colocar aqui a coluna país. Aqui deu algum erro? Aqui, from países. A tabela países, né? No caso é nome, desculpa. Tem mais um erro. É, né? Na Ásia. Pode ser, né? Um acento. Deixa eu analisar isso aqui. Continente. Acho que ele só usa um igual. Ele não usa dois. Não, acho que não tem acentos. Deu erro de novo. Deixa eu só verificar aqui novamente. Tá. Select. Eu tenho que... Esse from países tem que estar aqui no final. Não tem que estar aqui no começo. Então, olha só. Vou reformular isso aqui. Então, a ideia é o seguinte. Eu quero mostrar todos os países. Tudo. Dos países. Aonde o continente é igual à Ásia. Tá? Então, foi só... Acho que um problema na ordem dos comandos, tá? Então, eu quero mostrar todos os países onde o continente é igual à Ásia. E aqui ele mostra todos os países, tá? Continente asiático. E aqui eu posso escolher só uma coluna determinada como nome e ele vai apresentar aqui todos os nomes. Eu posso limitar só. Limite, colocar 5. E limita as 5 primeiras. Tá? Então, beleza. Então, esse aqui é o comando where. Vamos ver mais comandos aqui do where. Ele tem aqui, ó, países com população superior ou igual a 200 milhões de habitantes. Você consegue fazer lógicas envolvendo números. Então aqui, select. Tudo, né? Países aonde a coluna população seja maior ou igual a 200 milhões de habitantes, tá? 200 milhões de habitantes. Ele vai apresentar aqui quais são os países. Estados Unidos, Brasil, Nigéria, China, Índia, Indonésia, Paquistão, tá? E alguns repetidos aqui embaixo, tá? Então a gente tem esses países aqui acima de 200 milhões. E aqui no final a gente pode ordenar order by população.
Ele ordena tudo de acordo com a coluna da população. A gente vê do maior aqui, do menor para o maior, ou de forma decrescente. Tá? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. Os dados de Ásia foram publicados. Ok. Beleza. Agora, países localizados na América do Sul. Então, na América do Sul, a gente tem aqui Select. Mostra, né? Todos os países aqui, todas as colunas. From países. Aonde? Continente, né? A coluna continente. Ela é igual a aspas simples, tá? Porque o redor aqui do código tem aspas duplas. Então, para entender o texto, a gente vai usar aspas simples. América do Sul. Então, os países sul-americanos, a gente tem Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Chile e Venezuela. Uma coisa legal, o SQL é que ele não tem problema com acentos. E nem letras maiúsculas e minúsculas. Então eu posso testar aqui e ele mostra mesmo assim. Então até os comandos aqui, eu posso, por exemplo, se eu digitei errado sem querer o select, ele identifica. Então ele tem essa vantagem. Tá? Então beleza. Então aqui a gente está testando o select, where. Tudo ok. Agora a gente tem os operadores ou, e, né, or e end. E eles combinam os filtros. Então eu posso colocar mais de um filtro aqui. Estou usando só um. Posso botar América do Sul e América do Norte. Colocar países entre 200 milhões e 300 milhões. Então eu posso colocar mais filtros aqui. Tá? Posso colocar mais condições. Então vamos colocar aqui a presença dos países americanos. Os americanos, tá? Os americanos, select. Eles são da América do Sul, América do Norte e da América Central. Então, vamos verificar aqui. O select todas as colunas from países, where aqui a gente tem continente igual primeiro América do Sul, aqui ou embaixo, ou América do Norte ou América Central. Vamos ver se funciona. Olha só, América do Sul, América do Norte. Ele não identificou como é que está escrito América do Norte. América do Norte. Aqui ele não identificou a América do Norte. Deixa eu só verificar certinho. Tá. Aqui faltou justamente aqui essa condição besteira. Or continente igual, or continente igual, tá? Beleza. Aqui, então, a gente tem a América do Norte, do Sul e Central não tem nenhum, tá? O México não. O México está com a América do Norte, tá? No caso, ele seria... Tá, então, vamos lá. Então tá certinho. Eu acho que dá pra gente expandir isso aqui, colocar uma aspas triplas aqui. Testar isso certinho. A gente consegue... Só testar, ver se isso funciona realmente. Funciona. Então a gente consegue expandir esse código dessa forma. A gente aplica aspas triplas aqui em cima, embaixo, e a cada comando a gente consegue dar um espaço. Fica melhor de ver. Tá bom.
Beleza. Agora a gente tem um comando count, tá? O count ele contabiliza a quantidade de registros em uma coluna. A gente vê que a gente pode aqui ver quantas linhas e colunas a tabela tem. Então o count ele vai mostrar isso justamente. Então aqui no caso é só linhas, tá? Colunas ele não conta. Então select mostre aqui o count, né? A contagem de tudo. Então coloca count asterisco dentro do, né, from países. E pronto. Ele vai mostrar aqui embaixo só contagem simples. Eu posso chamar isso aqui, ó, as quantidade de linhas. Aí o apelido disso de quantidade de linhas, ele mostra a quantidade de linhas, 55. Tá. Eu tenho aqui o count distinct, né? Ele contabiliza quantas variáveis cada coluna tem. Então eu posso descobrir quantos continentes eu tenho no banco de dados. Então, no caso, eu posso usar o count distinct aqui. Select count. Aqui dentro vai ser uma lógica diferente. Eu vou botar distinct continente. Então a coluna continente vai mostrar quantos valores distintos tem nessa coluna. From países, tá? Da tabela países. Ok. Então tem no caso aqui 6 continentes no banco de dados, na tabela. Eu posso também ver aqui países, tá? Nome. Eles têm 45 países e 6 continentes. Eu posso apelidar isso aqui, a coluna quantidade de continentes, eu posso chamar isso aqui as quantidade de continentes. E ele mostra a quantidade de continentes. Ok. Eu posso inserir também aquela contagem de países. Eu vou inserir aqui aspas triplas, a gente vai expandir esse código. Aqui eu vou mostrar select all distinct continente, beleza? E aqui eu quero também mostrar copiar isso aqui. Eu vou chamar também count dos países. Aqui é nome. Essa quantidade de países. Bom, se eu rodar isso aqui, acho que ele vai dar um probleminha. Tem que estar tudo junto. Tem que dar leve dentar. Tá, ele não está funcionando dessa forma para países. Deixa eu voltar isso aqui de forma normal. Aqui, count, distinct, continente. Esse continente. E aqui, count, distinct. O país. Quantidade de países. Tá, ele não funciona dessa forma. Eu tenho que só rever esse código mais tarde. Aí eu disponibilizo a correção dele logo. Tá. Uma direção. Muita gente tá. Será? Que é isso? Eu não me conectei, pessoal do jeito. Será que é isso? Testou primeiro como é que deu certo. Vamos igual você não deu certo. Esse aqui. Não, acho que deve ser um. Tá, vou testar um que eu sei que vai dar certo. Select count distinct continente.
países. Tá. Tá, então não é esse problema. Tá, Então eu vou só corrigir depois esse código aqui, mas agora a gente tem os operadores matemáticos. A gente tem o operador de somatório, e vai ele vai somar todas as colunas, né, todos os valores de uma coluna. Por exemplo, quantos habitantes a gente tem na tabela? A gente A gente pode ver isso aqui, ó, select, e a gente vai usar o operador sum, somatório. E dentro do somatório, a gente vai incluir a coluna que a gente quer somar. No caso, a gente quer somar a coluna população. A gente está A gente está usando então a tabela países. países, tá? Tem que formar from países. Tá, então aqui no caso tem, nossa, muita gente, porque está com dados duplicados justamente da Ásia. Então vamos somar, por exemplo, vamos usar a média. Vamos usar a média também. No caso aqui tá, esse valor está duplicado, tá? Tem que verificar aqueles dados que estão. A gente tem 2 Índias, dois Paquistãs, duas Chinas. A gente tem que verificar isso aqui. Mas no caso, a gente consegue pelo somatório de colunas. E depois a gente tem a média de valores de uma coluna. Qual o PIB médio mundial? A gente consegue com o AVG, tá? Que é um comando para a média de valores de uma coluna. Então, o select AVG, a gente consegue ver aqui a coluna PIB per capita from países. E pronto. Tá, esse aqui é o PIB médio. Então eu vou chamar esse aqui as PIB médio. Espaço aqui. Pronto. Ele chama isso aqui de PIB médio. 17.984 dólares. Beleza. E a gente tem, finalmente, tá? A gente vai dar um intervalo logo. A gente tem aqui o group by. Ele vai agrupar, né, as variáveis da coluna e vai mostrar a contagem, né? Quantas vezes ela é repetida em uma coluna. Então, quantos países existem, né, em cada coluna? Então, a gente pode ver isso com o nosso group by. Então, por exemplo, eu posso usar junto, quando estou fazendo uma contagem, tem que usar o count, tá? O contador. Então, mostra aqui, ó, select. Por exemplo, eu quero saber quantos países existem em cada continente. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, mostre, né, os continentes. E dentro disso também faça a contagem. Todos os valores dentro dele. Mas eu quero que você from países, faça contagem em todos os continentes, tá? Com países. E eu quero que você agrupe por continente. E aí ele vai retornar a quantidade, ó, de países em cada continente. Então, vou mostrar o continente, vou fazer a contagem, né, agrupamento por continente, né, a quantidade de país dentro de cada continente. Tá? Então, a gente finalizou aqui a apresentação dos códigos e depois do intervalo a gente vai iniciar os exercícios, tá? Vocês vão fazer os exercícios em SQL, tá? São 12 exercícios, 11 exercícios. A gente vai verificar aqui como é que faz eles, tá? Então, 15 minutinhos, né, professor? Intervalo? Intervalinho, 15 minutinhos. 10 minutos? Tá bom. Não, tranquilo. Aí depois a gente dá seguimento.